Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui num novo vídeo do canal do Nerd React. Eu vou reagir a um cara que eu gosto muito do trabalho dele, que é o PH Santos. Ele faz review de filmes, é bem bacana o trabalho dele, e tô aqui para elogiar. Mas eu vou pegar no pé um pouquinho do vídeo dele que ele falou com relação a alguns filmes da Marvel. Não que eu ache o estado da arte do cinema dos filmes da Marvel, claro. Mas eu vou falar um pouquinho da estatística que ele usou, do cálculo. Ele usou uma média para calcular o review do IMDb dos filmes da Marvel. E eu vou explicar o porquê talvez isso não seja a melhor abordagem e que talvez realmente os filmes da Marvel tenham caído em qualidade, né? Eu vou passar um pouquinho do trecho do vídeo dele, um pouquinho do trecho do vídeo dele, e a gente vamos para nossa análise, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem. Uma frase minha de um rapaz, um leitor, que o leitor é ótimo, né? Um ouvinte, um telespectador que me procurou e perguntou assim: olha, eu não consigo mais me envolver com os filmes da Marvel ultimamente. O que tá acontecendo com a Marvel e tal? Eu disse, cara, com a Marvel não tá acontecendo nada, tá acontecendo com você. E aí, engraçado como teve gente que realmente entendeu muito bem direitinho o que eu coloquei ali, que na verdade é uma crítica ao fato de que talvez, só talvez a Marvel sempre tenha estado mais ou menos, né? E o pessoal não entendeu e virou um bafafá nos comentários. E aí eu quero elaborar um pouco mais esse entendimento. Como eu disse e repito, eu acho que quem mais muda nessa relação, eu enquanto pessoa, e Marvel, Pronto, depois dessa fala, ele basicamente abre um dataset, né, um banco de dados que ele fez. Ele usa a média. O grande problema de usar média é que média é uma unidade não interessante de se usar para comparar dados que têm um desvio padrão alto. O que é um dado com desvio padrão alto? Para dizer de forma bem didática. Vamos imaginar que eu tenho 2 alunos. Eu apliquei uma prova, apliquei em 2 alunos da minha turma. O primeiro aluno tirou um 10, o segundo tirou um 2, tá? Eu fiz a média. 10 mais 2, 12. A turma teve a média de 6. A pergunta é, 6 representa o aluno que tirou 10? Provavelmente não. Aquele aluno é muito bom, ele estudou bastante e provavelmente é um bom aluno. Né? E eu não estou dizendo que o aluno tirou 2 não é um mau aluno, não. Ele pode estar com dificuldades, ele pode estar precisando de ajuda. Mas o aluno que tirou 2, tá? Ele representa também a turma? Não, né? Então, média só vale quando eu tenho um desvio padrão razoável. O que é esse desvio padrão? É a diferença entre os elementos da minha amostra, tá? E aí o que eu vou mostrar aqui é que, e aí vou mostrar o gráfico aqui ao lado, que o desvio padrão dos IMDb Reviews dos filmes da Marvel realmente tem aumentado. Significa que a qualidade dos filmes tem variado, tá? Então, talvez não seja a gente que mudou nessa história toda. Talvez realmente os filmes tenham perdido um pouco do nível de qualidade, tá? Eu vou mostrar o gráfico aqui ao lado, vocês vão poder ver, e é bem bacana vocês poderem comparar, tá? Então, eu vou elaborar mais isso, tá? Então, dê uma olhada. Então, você pode ver claramente que a fase 4 tem um desvio padrão maior. Significa que a qualidade dos filmes realmente variou mais, tá? Esse é um dado estatístico, tá bom? Mas vamos lá, vamos elaborar mais esse pensamento, tá? Vamos continuar. E aí, como vocês podem ver, existe claramente um desvio padrão maior na fase 4, tá? Certo? Tá, eu vou elaborar outras discussões aqui que são interessantes, vocês podem até contribuir no comentário. Tá? Críticos de filmes são importantes, tá? Eles direcionam para filmes bem elaborados, com uma boa técnica aplicada, com uma boa direção, esse tipo de coisa. Mas filmes não servem só para isso, tá? E aí o que eu quero mostrar, eu vou fazer um vídeo depois específico sobre isso, é que a questão de super-heróis, de filmes, de quadrinhos, realmente existe uma certa rejeição vamos dizer, no meio artístico cultural mais elaborado, né? A gente sabe disso, a gente tem diretores renomados que têm uma rejeição a esse tipo de filme, mas aí eu vou fazer o contraponto aqui. Basicamente, a meu ver, filmes de herói, filmes de quadrinhos, no meu caso específico, em alguns casos, foram muito importantes para a elaboração da cultura nerd. Não pelo fato de ser super-heróis, mas pelo fato de criar basicamente indivíduos, personagens, que basicamente, além de salvarem as pessoas, são pessoas que gostam de ciência, tá? Eu vou elaborar isso ao longo do vídeo.
Mas para provar aqui o que eu tô falando, eu vou pegar os 5 piores filmes da Marvel por fase, tá? Vocês vão ver que realmente a fase 4 da Marvel, ela tende a ter um pior resultado, né? Além da qualidade ter variado, a Marvel tem agora filmes com pior qualidade em mais ocorrências nessa fase. Se você olhar os melhores filmes, que eu vou passar também o gráfico daqui a pouco, isso não tem mudado. A gente tem bons filmes, tanto na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4, mas os piores filmes tendem a ocorrer mais nas últimas fases. Ou seja, existe sim um decaimento da qualidade de forma estatística nos dados. Dê uma olhada no gráfico que eu estou colocando aqui ao lado para comentar sobre isso. Ajudem nos comentários, né? Isso é uma discussão bacana, mas não é nada de novo, de uma crítica exacerbada ao trabalho do PH, que é bem bacana, mas é só para elaborar um ponto de discussão, tá? Então, a gente vê realmente mais filmes com menos notas basicamente na fase 4. Tem uma olhada no gráfico, tá? Mas vamos continuar a elaborar a ideia. Bom, e para terminar a minha análise dos dados aqui, eu vou colocar a análise de dados como o notebook que eu estou usando nos comentários, para vocês poderem brincar e analisar. Eu plotei um histograma das fases da Marvel, nas notas do IMDb, por frequência. Vocês podem observar que na frequência de 4 a 6, a única fase que a gente tem notas é da fase 4. Né? Não estou analisando fase 5 ainda, sendo que as fases 2, né, e 3, né, basicamente, são as que têm as notas lá de 8 a 10 ali, né? Depois você tem ali a nota intermediária, né? Certo? Então, basicamente a gente vê assim uma certa, como eu posso dizer, pequena queda de qualidade, mas ela existe. E aí eu tô falando de nota, não tô nem falando de avaliação qualitativa, né? Porque a gente tem dois tipos de avaliação em análise, né? Tem a avaliação quantitativa, que a gente está falando de nota, e aí a gente tem a avaliação qualitativa, que é de percepção, tá? Que pode ser percebida independente da nota, né? Aí é outra coisa. Mas claramente existe sim uma diferença da qualidade entre as fases, né? Tá? E aí eu vou finalizar essa parte de análise dos dados, tá? E aí vou entrar em outra fase desse nosso vídeo, que dizer por que filmes da Marvel, de super-herói, apesar de não ter uma qualidade técnica, por vezes, de filmes nomeados, né? E aí eu falo de filmes como um filme que eu gostei bastante, eu aconselho fortemente a vocês assistirem no cinema, que é Oppenheimer, né? Esse filme, como outros filmes como A Teoria de Tudo e outros filmes são muito bons, né? E aí são filmes de qualidade técnica, de qualidade de direção, de qualidade de atuação muito boas, mas porque também filmes da Marvel, né, ou filmes de super-herói podem contribuir, né, para uma melhor sociedade. E aí que eu vou elaborar no final desse vídeo, tá certo? É um pouquinho de contraponto do que alguns críticos, né, de cinema, e aí não estou falando de um crítico específico, mas a gente sabe que a maioria dos críticos falam sobre esse tipo de filme, tá? Eu vou finalizar com essa análise final, tá bom? Vamos lá. Bom, e aí vamos entrar no final desse vídeo, né, com um argumento que eu estava falando. A Marvel tem um mérito, né, desde as primeiras revistas em quadrinhos que você lê lá nos anos 70 e 80, de basicamente criar personagens que têm uma característica bem interessante. São personagens que gostam de estudar, são personagens que gostam de usar a ciência, né, ou para ajudar as pessoas, né, como são super-heróis, ou a gente tem super-vilões. Mas, assim, a questão do estudo, da busca por conhecimento, a curiosidade está presente nos personagens, tá? Desde do Reed Richards, né, até o Tony Stark, até super-vilões como o Dr. Destino, tem basicamente essa característica. A característica de usar tecnologia, usar conhecimento, usar o estudo para mudar o mundo, seja para o lado bom ou para o lado ruim, né? E isso, no meu caso, é algo que estimulou bastante, né? Eu pegar um adolescente que vai ver história em quadrinho, né? E é guiado por essas histórias em quadrinhos para ser um cientista, tá? Então, eu acho um papel bem bacana da Marvel nesse sentido, né? De criar personagens que realmente se destacam
por gostar de estudar, por gostar de criar tecnologia e por gostar de mudar o mundo, né? Usando tecnologia. Enfim, para finalizar o vídeo, eu acho que tanto a Marvel como a DC ocupa esse importante espaço de pegar crianças, adolescentes e realmente estimular a ciência, a curiosidade, ao estudo, a entender, a superar preconceitos, né, como a história dos X-Men, né, ou, por exemplo, a Reed Williams, que estuda no MIT, ou um personagem como o do Peter Parker, que vou abordar em outros vídeos, né, que sofre bullying e ajuda as pessoas, ainda é professor, tá? E é algo que eu sinto falta um pouco da cultura, a cultura nacional, um pouco disso, tá? Certo? É por isso que eu gosto tanto da cultura nerd, né? É uma cultura que te estimula a tu ser uma pessoa melhor, a tu respeitar as diferenças, a tu entender que o mundo é diverso, a tu entender que buscar conhecimento é legal, né? Isso está presente na Marvel, isso está presente na DC, isso está presente em universos como de Jornada nas Estrelas, né, de Star Trek, né, e, dentre outros, tá? Então, apesar da qualidade de algum desses filmes ou de alguma dessas produções deixar a desejar, apesar de toda a resistência que existe eu posso dizer do status, né, mais elaborado cultural, eu também eu vou finalizar o vídeo fazendo uma crítica. Tá, será que não existe uma contribuição no sentido de trazer adolescentes, adultos, para ter heróis que sejam cientistas, né? Certo? E isso para mim é um diferencial, tá? É um diferencial que infelizmente, né? E aí eu digo infelizmente, a gente não vê tanto em outros lugares, tá? Tá certo? Então, o cinema de ficção, né? Vocês pegam cinema de ficção científica e o cinema de super-heróis, o cinema cyberpunk, por exemplo, eles exercem esse papel, eles têm uma função, tá? Eles têm uma função que eu digo até interessante nesse ponto, tá? Então, filmes artístico-culturais, que eu posso dizer mais elaborados, são interessantes. Eu gosto de filmes elaborados também, mas também eu gosto de simplesmente ter um herói pesquisador, né, que gosta de criar tecnologia, ou que gosta de estudar, ou um pobre de um Peter Parker que basicamente luta para viver e ainda é professor, um herói professor pobre que luta para viver, é muito bacana, tá? É muito bacana. E é isso que eu acho maravilhoso, assim, na cultura nerd, tá? Eu espero que isso possa vencer os preconceitos que existem realmente contra essa cultura, como qualquer outros preconceitos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, se inscrevam no canal, dê o like no vídeo, comentem, isso é muito importante para a gente estar montando essa comunidade, tá? Deem sugestões de vídeo também e nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Até mais.